Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá tudo bem comigo também, professor Neto aqui falando, dando continuidade aos estudos do movimento linear ou movimento retilíneo. Ainda retomando aquela ideia discutida ao longo de toda a série desses vídeos, você pode descrever o movimento de um objeto por sua posição, velocidade, direção e aceleração. Nesse quarto vídeo, a discussão é específica sobre o conceito aceleração. E a ideia-chave de aceleração é: você pode calcular a aceleração de um objeto dividindo sua velocidade pelo tempo. Então, traduzindo isso para uma relação matemática, vamos utilizar a letra A para aceleração. Ela vai ser igual a uma fração, uma divisão, onde no numerador nós vamos ter a velocidade de um objeto e no denominador nós vamos ter a relação de tempo em que esse objeto leva para alterar a sua velocidade. Vamos deixar essa relação mais clara. Podemos mudar o estado de movimento de um objeto alterando sua velocidade, sua direção de movimento ou ambas as coisas. Ou seja, mudando tanto velocidade quanto direção juntas. A aceleração é a taxa na qual a velocidade está mudando, e a essa mudança nós iremos relacionar com uma variação. É a palavra mais comum que aparece nos nossos livros didáticos, ok? Portanto, como que fica essa relação matemática? A letra A, utilizada para a aceleração, ela vai ser igual à divisão da mudança da velocidade, e a esse conceito de mudança, ele vem relacionado a uma letra do alfabeto grego, chamado delta. A velocidade designada pela letra V, e aqui no denominador nós temos também uma mudança, uma variação no tempo. Portanto, essa é a nossa relação entre esses três conceitos. A aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Vamos ainda explorar mais essa relação. Em física, o termo aceleração se aplica a diminuições e também a aumentos de velocidade. E isso aqui tem que ser bem entendido, pois é muito comum encontrarmos estudantes que relacionam a aceleração apenas ao aumento da velocidade. E isso está incorreto. Os freios de um carro podem produzir grandes acelerações retardadoras, ou seja, podem produzir uma grande diminuição por segundo na velocidade. Isto é muitas vezes chamado de desaceleração, ou seja, o freio é uma forma de acelerar um objeto, no sentido em que diminua a sua velocidade. Aqui eu coloquei um GIF para a gente entender melhor o conceito de aceleração, sendo aplicado num contexto em que uma bola é arremessada para cima. Perceba dois movimentos. Vamos destacar para essa imagem primeiro o movimento de subida. Ao subir, essa velocidade é de 20 metros por segundo. O tempo vai passando e o objeto vai subindo, a velocidade diminui. Sobe mais um pouquinho e essa velocidade diminui. Ora, perceba então que ao chegar lá no topo da trajetória, no ponto mais alto, essa velocidade ela é zero. Então perceba que no movimento de subida, essa bola ela está desacelerando, ok? E quando ela começa a fazer o seu movimento de descida,
ela vai do ponto mais alto da sua trajetória, em que ela está em repouso, ela ganha 10 metros por segundo e depois vai para 14 e depois para 17 e depois para 20 metros por segundo. Então perceba que o movimento de descida ele é acompanhado por um ganho de velocidade e o movimento de subida ele é acompanhado por uma desaceleração ou perda de velocidade. Certinho? Ao longo de todo o movimento de subida e descida, a aceleração é sempre a mesma. Ela sobe desacelerando, ou seja, freando, e ela desce acelerando, ou seja, ganhando velocidade. Um carro acelera sempre que há uma mudança em seu estado de movimento. Então aqui nós temos uma imagem que nós temos, num primeiro momento, o carro acelerando, ou seja, ganhando velocidade. E ao avistar um obstáculo, esse carro também está acelerando, mas perdendo velocidade ao frear. É possível também que esse carro ele esteja com uma rapidez constante, mas ainda assim fazendo mudanças na sua direção ao percorrer uma trajetória que seja curvilínea. Essa relação foi discutida no vídeo anterior, certo? Falando sobre a mudança de direção. A aceleração, ela também se aplica à mudança de direção e sentido. É importante distinguir entre rapidez e velocidade conforme descrito nos 2 vídeos anteriores. Lembrando mais uma vez, rapidez é o valor da velocidade. Já a velocidade, ela é o valor, ou seja, a rapidez acompanhada das informações de direção e sentido do movimento. A aceleração é definida como a taxa com que varia a velocidade, englobando tanto a rapidez como a direção. Então perceba, se o conceito de aceleração envolve tanto rapidez, ou seja, tanto o valor da velocidade quanto a direção, então a aceleração ela também vai ser uma grandeza vetorial. Ou seja, para ela nós precisaremos, em diversas situações, informar também em que direção e em que sentido essa aceleração ela atua. Portanto, a aceleração, como a velocidade, ela é uma grandeza vetorial, porque ela possui uma orientação. Ela é uma grandeza direcional. Acelere na direção da velocidade e aí você vai ter um movimento acelerado, ou seja, ganhos de velocidade, conforme descrito aqui no desenho. Agora, se acontecer da sua aceleração for oposta à velocidade do objeto, então esse movimento é de desaceleração e implica que a velocidade está diminuindo. Ok? E uma terceira aplicação da aceleração, se você aplicar uma aceleração em um ângulo de velocidade, você muda de direção. Então perceba que essa aceleração e essa daqui, elas estão sendo aplicadas na horizontal, fazendo apenas mudança no valor da velocidade. Aqui aumentando a velocidade, aqui freando, diminuindo a velocidade. Mas se você aplica uma aceleração nesse contexto, ou seja, na vertical, você também vai mudar a velocidade desse objeto, ok? Então, aí, ao mudar a velocidade com uma aceleração na vertical,
você consegue mudar a direção do objeto e, portanto, esse carro do desenho ele passa a cair, certinho? Quando o movimento em linha reta é considerado, é comum usar velocidade e rapidez como se eles fossem conceitos equivalentes. Quando a direção ela não está mudando, a aceleração pode ser expressa como a taxa no qual a velocidade muda. Ou seja, a aceleração vai ser apenas uma mudança na rapidez do objeto sem precisar se preocupar com a orientação desse conceito, tá? Então, vai ser uma variação na rapidez, apenas a grandeza numérica, dividido por uma variação no tempo. A rapidez e a velocidade são medidas em unidades de distância por tempo. Por quê? Ora, perceba, rapidez e velocidade são conceitos em que dependem da distância. Geralmente, os livros didáticos utilizam S, né, variação da posição, ou da distância percorrida, dividido por tempo, ΔT. A aceleração já é a mudança da rapidez ou da velocidade por intervalo de tempo. Portanto, nós vamos ter que as unidades de aceleração são velocidade por tempo. Então, a aceleração, como ela é uma variação da velocidade pelo tempo, e essa velocidade ela já está definida como sendo distância percorrida, ΔS, dividido por ΔT, eu quero que você perceba, portanto, que aqui nessa relação da aceleração, o tempo ele vai aparecer quantas vezes? 2, correto? Uma aqui, que está relacionado com o conceito de tempo, que aparece aqui na velocidade, e uma segunda vez, que aparece aqui, pois o conceito de aceleração também é dividido por tempo. As unidades de aceleração são velocidade por tempo. Mudando de velocidade sem mudar de direção, por exemplo, de 0 km por hora para 10 km por hora em 1 segundo, a aceleração em linha reta vai ficar assim, ó. A aceleração vai ser 10 km por hora, como está mencionado aqui, e perceba que o tempo apareceu uma vez e apareceu uma segunda vez. Portanto, como o tempo aparece 2 vezes quando estamos falando de aceleração, vai ser comum nós nos referirmos a essa medida de tempo como sendo elevada ao quadrado. A aceleração, então, é de 10 km por hora a cada segundo, que é lida como quilômetros por hora segundo. Observe que a unidade de tempo aparece quantas vezes? 2. Uma relacionado com horas, ao dividir distância percorrida por tempo, e uma segunda vez indicando quanto a velocidade varia no tempo. Uma para a unidade de velocidade e outra para o intervalo de tempo em que a velocidade está mudando. Agora uma questão para você pensar a respeito do que foi discutido sobre aceleração até nesse ponto. Suponha que um carro em linha reta aumente constantemente, ou seja, um aumento constante é um aumento que acontece de forma igual ao longo do tempo. Suponha que um carro em linha reta aumente constantemente sua velocidade a cada segundo. Primeiro foi de 35 para 40.
depois de 40 para 45, depois de 45 para 50. Isso sempre em quilômetros por hora. Qual é sua aceleração? Você consegue perceber que a cada segundo que passa, então, a cada segundo, o que está acontecendo com a velocidade? Ela está aumentando 5 quilômetros por hora, certo? Então, como nós vamos nos referir a essa aceleração? A velocidade aumenta 5 km por hora durante cada intervalo de 1 segundo. A aceleração é, portanto, 5 km por hora por segundo durante cada intervalo. Pessoal, não é usual a gente se referir à velocidade enquanto unidade de medida misturando unidades diferentes, tá? Então, por padrão, no Sistema Internacional de Medida, o que vai aparecer comumente para a gente vai ser a medida de metros dividido por segundo e depois dividido por segundo de novo. Ou seja, essas medidas de tempo, elas não são feitas em horas e depois em segundos. Ela é feita em segundos e depois em segundos novamente. Essa relação aqui vai aparecer, portanto, como sendo metros dividido por segundo elevado ao quadrado, certo? Essa daqui é a unidade de medida no Sistema Internacional de Medidas para a Aceleração. Agora, um segundo exercício. Em 5 segundos, um carro que se move em linha reta aumenta sua velocidade de 50 km por hora para 65 km por hora. Enquanto um caminhão vai do repouso, e aqui a gente precisa interpretar essa palavrinha, o repouso indica que a velocidade no início é igual a zero. Como ele está trabalhando no exercício em quilômetros por hora, vamos utilizar aqui 0 km por hora. Então, o caminhão ele vai do repouso, ou seja, de velocidade 0 km por hora para 15 km por hora em linha reta. Qual desses dois objetos, carro e caminhão, sofre a maior aceleração? Quem vai de 0 para 15 ou quem vai de 50 para 65 km por hora? E uma segunda pergunta, qual a aceleração de cada veículo? Bom, se você entendeu bem esse vídeo, fica fácil de você perceber que essa resposta é que o carro e o caminhão aumentam sua velocidade, ambos em 15 km por hora durante o mesmo intervalo de tempo. Então, a aceleração de ambos é a mesma. Acontece que o carro foi de 50 para 65 e de 0 para 15. Então, independente desse intervalo, ambos tiveram a mesma alteração na sua velocidade dividido pelo mesmo intervalo de tempo, certo? Perguntinha no final do vídeo para checar a sua aprendizagem. Responde aí para mim nos comentários como calcular a aceleração. Eu agradeço a sua atenção até aqui. Continue dedicado aos estudos. Se você quiser, deixe o seu like ou seu dislike. Seu comentário ele é sempre importante. Forte abraço. A gente se encontra num próximo vídeo.